irá experimentar o ápice da sua história. Após as 70 semanas de Daniel, acontece o reino milenar de Cristo. O que é as 70 semanas de Daniel? Após essas 70 semanas, conforme Daniel 9:24, 6 coisas irão acontecer. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo do santo. Quando acontecerá isso? No milênio, após as 70 semanas. As primeiras 7 semanas está no capítulo 9, versículo 25. A partir da ordem de Artaxerxes, lá em Neemias capítulo 2, para reestruturar Jerusalém, aconteceu o cumprimento de 7 semanas. No capítulo 9, versículo 26, o cumprimento de 69 semanas, quando Jesus adentra em Jerusalém, montado sobre o jumento. Então 7 com 62, 69, estamos no intervalo, e nesse intervalo compreende a plenitude dos gentios, onde a oportunidade de salvação está sendo dirigida aos gentios, e Deus voltará a tratar com Israel após a igreja ser arrebatada e após o cumprimento da última semana. Quando irá se iniciar o cumprimento da última semana? Após o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, imediatamente inicia-se a última semana, 7 anos. E aí sim, cumprindo-se os 7 anos, Israel irá experimentar o ápice. 6 coisas irão acontecer. Será cessada a transgressão, fim dos pecados, expiação da iniquidade, justiça eterna, será selada a visão e a profecia, e ungir-se-á o santo dos santos. Quando acontecerá isso? Após o cumprimento das 70 semanas de Daniel. Então se iniciará o reino milenar de Cristo. É bom que se diga que durante o reino milenar do Senhor Jesus, o grande protagonista do reino milenar será Israel, onde no reino milenar, conforme no slide vai passar, período em que Jesus irá reinar por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 4. 1000 anos, meus amados irmãos, literal. Há algumas posições sobre o milênio, pastor Alex. Há a posição amilenista, que acredita que o milênio acontece entre as duas vindas, e esse milênio acontece no céu. É uma forma espiritualizada que nossos irmãos, principalmente os calvinistas, creem. Tem a teoria pós-milenista, que acontece na visão deles que Jesus só volta depois do milênio. E tem a teoria pré-milenista, que é a teoria que nós defendemos, nós e as Assembleias de Deus, em que o milênio se cumprirá de forma literal. Serão 1000 anos, onde Deus irá reinar através de seu Filho Jesus, cumprindo todas as promessas que Deus prometera a Israel. Podemos citar, por exemplo, pode passar o slide, a aliança abraâmica. Está escrito em Gênesis 15:18, onde Israel irá reinar desde os tempos do Egito, do mar Mediterrâneo, até o grande rio Eufrates. Aliança abraâmica. Irá se cumprir também a aliança davídica, conforme Oséias 3, versículo 4 e versículo 5, onde o descendente de Davi estará reinando em Jerusalém de forma eterna. O Senhor Jesus. Irá se cumprir a nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança
significa que Israel, que hoje não reconhece o Senhor Jesus como Messias, irá se dobrar perante o Senhor, irá reconhecer verdadeiramente o Messias foi aquele que nós mandamos crucificar na cruz do Calvário. E aí eles farão uma nova aliança com o Senhor através de Jesus Cristo, o Messias, e todo Israel se dobrará perante a pessoa de Jesus, dizendo: Ele é o Messias. Essa é a nova aliança. Então, a inauguração do milênio acontecerá na segunda vinda, logo após a grande tribulação e o fim da primeira ressurreição. Aí pode passar. Quem entrará no milênio? É uma pergunta que quem estuda escatologia faz. Quais são os habitantes do milênio? Sabemos que a igreja foi arrebatada, foi assunto aos céus 7 anos antes do milênio. Por que 7 anos antes? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então aconteceu o Armagedon. Na segunda vinda do Senhor, o Senhor ressuscita aqueles que morreram durante a grande tribulação para reinar e ser sacerdotes com Deus vivo. Então Jesus, ele, a partir daí, inaugura o reino milenar, a teocracia de Deus, o reino cujo o líder maior é o próprio Deus. Aí quem entrará no milênio? A própria igreja. E aí vocês lembram que eu falei que a igreja estava numa posição superior? Vocês, igreja do Senhor, nós estaremos numa posição superior. Por quê? Porque a igreja já estará com seus corpos glorificados. A igreja não passará mais por morte. A igreja não passará mais por tentação. A igreja não passará mais por desobediência, não praticará mais desobediência. A igreja estará no estado perfeito. Israel não. Israel ainda estará propício, suscetível ao pecado. Mas a igreja entrará no milênio. Segunda categoria de pessoas que adentrará o milênio: a própria nação de Israel. Terceira categoria de pessoas que entrará no milênio: os ressuscitados. Quarta categoria de pessoas que entrarão no milênio: os gentios que não se uniram ao anticristo. Por que os gentios? No término ou no finalzinho da grande tribulação, a Bíblia diz que o anticristo irá seduzir as nações. As nações do mundo todo serão seduzidas. Ele será um líder que trará uma falsa prosperidade, resolverá, entre aspas, os problemas sociais, resolverá as guerras, e aí as nações seguirão após o anticristo, aquele líder. E quando ele se manifestar como o anticristo propriamente dito, e romper a aliança que ele fizera com Israel, ele irá tentar o seu projeto, que ele tenta há séculos. Qual é o projeto? A destruição de Israel. O diabo sempre tentou destruir Israel. Na guerra de 70 depois de Cristo, onde milhões de judeus foram mortos e espalhados pelo mundo, enfim, o diabo sempre quis destruir e apagar Israel do mapa. E ele pensa que vai conseguir. Então, no final da grande tribulação, ele vai reunir as nações. E as nações cercarão Israel. Está lá em Zacarias capítulo 14, nações do mundo todo. E quando Israel parecer destruído, eliminado, acabado, morto, aí o Senhor Jesus aparece novamente sobre as nuvens dos céus. Irá descer sobre Jerusalém, irá pisar sobre o monte das oliveiras, e falará para Israel. É que Israel fará nova aliança com o Senhor. Falará para Israel. A partir daquele momento ele irá falar: a partir de agora a guerra é comigo. Estará o anticristo, as nações, espremendo Israel,
Jesus aparece entre Israel, o anticristo e as nações e diz: a partir de agora a peleja é comigo, a partir de agora a parada é comigo. E Jesus batalha contra as nações gentílicas, Jesus batalha contra o anticristo, e com o assopro da sua boca, com a espada, ele irá destruir o anticristo, o falso profeta, com o sopro da sua boca, conforme em 2 Tessalonicenses. As nações, a Bíblia diz lá em Zacarias que eles estarão em pé, e as suas carnes serão apodrecidas, e eles cairão mortos. E acontecerá ali o juízo das nações. Então, os gentios aqui são aqueles que não se uniram ao anticristo, que não foram seduzidos pelo anticristo. Essas nações que não foram seduzidas pelo anticristo entrarão no milênio. Então já sabemos as categorias de pessoas, pode passar, as categorias de pessoas que entrarão no milênio: igreja, os ressurretos, Israel e as nações gentílicas que não se uniram ao anticristo. E no milênio, Israel será uma bênção para as nações. Observe que hoje a nação mais odiada no mundo chama-se Israel. O diabo tem pavor de Israel, porque foi Israel que dera o Messias ao mundo. Através de Israel, o mundo foi ofertada a salvação gratuita através de Israel. E as pessoas têm pavor de Israel, as pessoas ímpias. Pois bem, no período do milênio, Israel será amado pelas nações. Olha o que diz Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na veste do judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Quando se dará isso? No milênio. No milênio. 10 homens, representantes de 10 nações, pegarão na veste do judeu e dirão: iremos convosco a Jerusalém, porque sabemos que Deus está no meio